vimos essa relação, posição, configuração. Agora, a tabela, alguns exercícios do seu vestibular, algumas famílias, algumas dessas colunas, recebem um nome especial. É importante que você, vestibulando, lembre desse nome, conheça quem são os elementos que estão nessas famílias. Então, vamos ver o nome das principais famílias. Você deve saber isso muito bem. Então, a família 1A, a família dos metais alcalinos. A família 2A, a família dos metais alcalinos terrosos. A família 6A, família dos calcogênios, é a atual 16. A atual 17, a antiga 7A, família dos halogênios. E a 18 ou 8A, família dos gases nobres. Lembre-se desses nomes e dos elementos que constituem essas famílias, não é? Agora, a tabela, lembra que nós falamos, ela nos dá informações. Então você está aprendendo uma série de informações sobre a tabela. Olhando para ela, você vai recebendo essas informações. Uma outra coisa que a tabela pode nos fornecer são propriedades. Existem propriedades dos elementos que acompanham, não é, os períodos. Então, eu selecionei duas propriedades importantes para que você se lembre e conheça, não é? O tamanho do átomo e a eletronegatividade. Então, nós vamos ver o comportamento dessas propriedades ao longo dos períodos. Então, olhando a tabela, não é? Ao longo de cada período, o tamanho do átomo ele cresce no sentido em que está apontando a setinha. Então, da direita para a esquerda. E cresce de cima para baixo. Então, se você observar, nesse cantinho da tabela, você tem os metais. Então, os metais são átomos grandes. Os não metais seriam átomos pequenos. Na sequência, aparece, então, a eletronegatividade. Você vê que os gases nobres não possuem a eletronegatividade e ela cresce para cima e para a direita. Nesse cantinho estavam os não metais. O que é a eletronegatividade? Os metais, os não metais, são eletronegativos, não é? Eles têm uma grande tendência em receber elétrons. Então, os não metais têm uma grande eletronegatividade, têm uma facilidade em receber. Então, se você casar essas duas informações, os metais são átomos grandes, têm uma facilidade em doar elétrons. Os não metais são átomos pequenos, com uma grande tendência em receber elétrons. Tivemos uma noção de algumas características da tabela periódica. Vamos fazer um exercício agora para consolidar esses conceitos. Então, olhando para o exercício. Os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas em sua camada de valência. Então, aí estão representados a última camada de 3 elementos, não é? 3s2, 3p3, 4s2, 4p5, 3s2. Com base nessas informações, assinale a alternativa errada. Então, se você dá uma passada geral pelas alternativas, eu quero a errada, ele diz se o seu elemento 1 é não metal, se é halogênio, se é alcalino. Para a gente poder resolver isso, vamos voltar aos elementos e caracterizá-los melhor. Vamos para a resolução. Pode observar o elemento 1, a sua configuração eletrônica da última camada, 3s2, 3p3. Então, se ele tem 3 camadas, ele se encontra no terceiro período da tabela periódica. Se eu totalizar os elétrons desta última camada, 2 mais 3 são 5 elétrons, ele pertence à família 5A. Sendo um elemento da família 5A do terceiro período, ele é um não metal. Vamos para o elemento 2 agora. No elemento 2 eu tenho a configuração 4s2, 4p5. 4 camadas, se encontra no quarto período. Totalizando os elétrons, 2 mais 5, 7 elétrons, pertence à família 7A, um halogênio, a atual família 17. Também um não metal. Agora o elemento 3, a sua configuração era 3s2. Então 3 camadas, ele se encontra no terceiro período, 2 elétrons na última camada, está na família 2A, um alcalino terroso, um metal. Continuando então a resolução, voltamos para as alternativas. Ele queria a alternativa errada, se você se lembra. Então o elemento 1 é um não metal, sim, acabamos de verificar isso. 2 é um halogênio, perfeito. 3 é um metal alcalino terroso, correto. Já a letrinha D dizia que o elemento 1 e 3 pertence ao terceiro período da tabela. E nós vimos que isso é verdade, eles estão ambos no terceiro período. Então a alternativa errada, a letrinha E, os 3 elementos pertencem ao mesmo grupo, à mesma família? Não, famílias diferentes. Então a resposta E. Os elementos pertencem a grupos diferentes. Então por hoje é só. Vimos um pouquinho da tabela periódica e até a próxima aula.